Muito bem, então a gente vai falar agora da solução de relatórios que a gente vai utilizar, que é o Report Manager. Lembrando que a gente vai utilizar o Report Manager não porque é a melhor solução, mas é porque é uma solução gratuita. As soluções que nós tínhamos que eram gratuitas até a versão 2008 do Visual Studio Express, hoje não são compatíveis com a versão Express do Visual Studio, a versão 2010, que é a versão que a gente está utilizando no projeto ERP. Por esse motivo, então, a gente vai utilizar o Report Manager, que é uma solução gratuita, e sempre que for possível no projeto a gente utilizar soluções gratuitas, a gente vai procurar utilizar estas soluções, tá ok? Se você não tem familiaridade com o Report Manager, então a gente tem um treinamento também para explicar como é que utiliza esse componente, essa aplicação. E agora a gente vai analisar o relatório que a gente vai gerar aqui no Visual Studio, aqui no nosso projeto Caixa e Bancos. Para isso eu vou abrir Report Manager Designer. Vamos abrir o relatório, lembrando que esse relatório está dentro do projeto Caixa e Bancos, BIM Debug Relatórios, onde eu tenho 3 relatórios. O relatório que nos interessa é esse movimento. Estes 2 relatórios aqui são apenas para testes, tá ok? Então a gente vai abrir o relatório de movimento. Aqui eu tenho então um cabeçalho e os detalhes. Lembrando novamente, lembrando que a construção dos relatórios eu não vou entrar em detalhes agora. No entanto, para a gente executar esse relatório, a gente vai ter algum problema, especialmente em relação à conexão com o projeto, com a nossa base de dados. Por esse motivo, então, eu vou aqui em relatório e configuração de acesso a dados. Nós vamos, então, em conexões de bancos de dados, a gente vai reconfigurar essa conexão, né? Na verdade, aqui eu não vou conseguir reconfigurar. Então, vou criar uma nova conexão. Uma nova conexão, cujo nome será... Ou melhor, vamos configurar MySQL, tá ok? Excluir isso aqui. Vamos criar uma nova conexão. Caixa Bancos. Muito bem. Que é do tipo MySQL. Database será T2T ERP. Server name localhost. Password root. User root. E é isto. Vamos ver se ele salvou. Salvou as informações. Vou testar a conexão. Passou no teste. Vamos sair. E agora, uma vez que eu configurei, eu vou adicionar essa conexão aqui. Na minha lista de conexões, vou fazer um teste de conexão. A conexão passou. Vamos em tabelas do relatório. E vou selecionar a conexão que eu vou utilizar. Conexão Caixa Bancos que eu acabei de criar. Vamos ver se ele exibe os dados. Está exibindo. Muito bem, vamos dar um OK. Agora, se a gente clicar aqui no relatório, a gente vai ter os dados sendo exibidos. Os dados são exibidos com parâmetros default. Tá ok? Então, se a gente olhar aqui, valores de parâmetros, estão aqui os valores que estão sendo utilizados. Se nós modificarmos, obviamente que os dados no relatório também serão modificados, né? Observe. Muito bem, toda essa configuração, vamos salvar, né? Toda essa configuração, então, está dentro do nosso arquivo rep, que é o arquivo que está no nosso Caixa Bancos Client, junto com o nosso, no folder relatórios, né? Tá ok? Vamos abrir agora o Visual Studio. Aqui dentro, então, a gente tem o Caixa Bancos Client. E a gente, então, analisando a nossa view, a gente tem um botão de relatórios, né? Então, o botão de relatórios vai estar habilitado quando houver um movimento selecionado e a gente vai ter um botão relatório clique, né? Esse evento chama a nossa view model, exibir relatório. Esse exibir relatório vai, então, selecionar o caminho do relatório, tá ok?
vai instanciar esse reportman X, um relatório. Lembre que eu adicionei a referência reportman.ocx. Essa referência, ela também ela está instalada, ou ela é instalada junto com o Report Manager, tá certo? Então, eu vou instanciar um reportman X, vou atribuir o caminho do arquivo do nosso relatório para esse caminho aqui. Observe que então eu estou com o movimento rep. Vou chamar o preview e vou setar alguns parâmetros, desculpe, né? Entre eles o preview. Vou setar os parâmetros de consulta, que são aqueles parâmetros que eu mostrei no relatório. Então, report.set param_value, conta caixa, data de início e data de fim. Logicamente que eu estou destrinchando os valores do meu fechamento caixa-banco atual, né? Estou montando para mandar para o meu relatório. Na sequência, vou setar um título para o relatório e vou dar um execute. Tá ok? Então, se nós observarmos, vou dar um break aqui. Na verdade, eu vou executar com um break, tá? Primeiro para mostrar que o relatório, que a chamada está ok. Então, vou selecionar um período de maio. Vamos chamar a nossa janela. Muito bem. Vou chamar o relatório, cai no break, né? Setei estes parâmetros. Data de início, data de fim e a conta caixa. Opa, e faltou uma lib, tá? Faltou uma lib. Então eu tenho que jogar esta lib junto com o meu projeto. Essa lib vai estar aqui dentro. Então, se você tem instalado o Report Manager, se não tiver, vai ter que instale, né? Mas lá em arquivos de programa, Report Manager, a gente tem essa lib, dbx, que nós temos que jogar aqui. Na verdade, vamos adicionar ela direto no References do meu projeto. Tá. Não pode ser adicionada. Então, vamos ter que fazer daquele jeito mesmo. Aqui está. Vamos executar novamente. Selecionando a conta caixa. Gerar um relatório. E aqui está então, eu tenho o meu relatório gerado. Tá ok? Esse aqui é o relatório. Muito bem. Vamos remover o break. E vamos fazer a mesma execução. Então veja o seguinte, quando eu executo o mesmo relatório e não estou debugando a aplicação, na verdade não coloquei o break, a gente tem um problema de violação de endereço aqui. E esse problema não consegui identificar a origem desse problema, tá ok? No entanto, nós não vamos executar o relatório como eu fiz aqui, né? No cliente. O relatório vai ser executado no servidor e o cliente vai receber o PDF, tá ok? E para fazer isso, nós vamos utilizar o web server do Report Manager. O Report Manager tem um web server que roda no servidor IIS e é ele que a gente vai utilizar então para gerar esses relatórios. Então, apesar de nós termos esse problema na geração do relatório com o Report Manager, a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar um Report Web Server, no servidor essa situação não vai ocorrer, então a gente não vai ter o problema com a nossa aplicação, tá ok? Esse problema também, se nós observarmos, se a gente executar apenas o binário, esse problema ocorre, no entanto ele não bloqueia a aplicação, né? Veja só.
gera o relatório, só que na hora que o usuário sai da aplicação, aí tem a memória, tem a informação de que a memória não pode ser lida, né? Tá ok? Mas a gente não deve se preocupar com isso nesse momento, porque a gente não vai utilizar esse componente no cliente, a gente vai utilizar ele no servidor, tá certo? E em um momento oportuno a gente vai mostrar como que instala esse componente no servidor e como que a gente vai chamar estes relatórios no servidor. O importante para a gente é que ele gera um relatório e, se nós quisermos, a gente tem a opção de visualizar esses relatórios em tela, né? E também imprimir o relatório se a gente quiser. Tá ok? Lembrando que no servidor a gente vai gerar esse relatório em um formato PDF. Tá certo? Por enquanto a gente fez vamos dizer, um paliativo, que é a geração no cliente do nosso relatório. Muito bem, então dessa forma a gente termina o treinamento. Na sequência eu vou fazer uma pequena conclusão. E ressalto novamente, a gente vai tratar do relatório no servidor, para a gente não se preocupar com isso aí no cliente, que o cliente vai apenas exibir o arquivo PDF.